Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. A sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou, Diga assim pra ele: eu vou. já estou indo ao teu encontro. Eu quero estar contigo, Senhor. Senhor, vou correndo ao teu encontro. Eu vou, Sim, Senhor, estamos indo. já estou indo ao teu encontro. Queremos estar contigo e nada mais. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo e estou chegando, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Vou correndo. Declara a igreja suavemente: eu vou. Declara pra ele. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor.
por isso, Pai, que muitas vezes nós corremos e nos cansamos. Trabalhamos tanto para conseguir coisas aqui na terra e ficamos exaustos a ponto de não poder escutar a Tua voz. Mas nesta noite, Senhor, nós estamos declarando, queremos ir para o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Estamos declarando, Pai, que esse mundo não vai nos envolver com o capitalismo, com a religiosidade. Queremos estar contigo, a sós, porque a Tua palavra nos diz isso. Entra no Teu quarto, fecha a porta e no lugar secreto. Oh Senhor, esse é o segredo da vitória do crente. Mas muitas vezes nós buscamos segredos em outras coisas, estratégias, em filosofias humanas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Queremos ir sim, é para a Tua presença. Queremos ir sim, é para o centro da Tua vontade. Queremos ir sim, é para onde o Senhor nos enviar, para poder ser bênção naquele lugar. Oh Jesus, vamos sim, ouvindo a Tua voz, sendo conduzidos pelo Espírito Santo do Deus vivo e verdadeiro. Que nesta noite, Senhor, depois de tudo que foi exposto, cantado, do vídeo que foi passado, Senhor, nós possamos abrir a nossa mente para aquilo que Tu tens preparado para nós. Que eu diminua para que Tu cresças, que eu desapareça para que Tu apareças nesta noite, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O pastor Jairton citou o pastor Edson Queiroz, da igreja de Santo André, em São Paulo. E certa vez ele estava pregando aqui no seminário onde eu estudei, na Juvep, e ele disse assim: abra sua Bíblia no livro de Atos. E é nesse livro que nós vamos ver hoje, no capítulo 1, verso 8. Mas ele disse assim: há 20 anos, ininterruptamente, que eu venho pregando nessa mesma palavra. E me fez lembrar o fato de que hoje vamos estar, como texto base da nossa palavra, está da palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8. É um texto muito conhecido, é um texto que é pregado muito em missões, mas é um texto que nos traz uma revelação profunda e tremenda. E a palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 1, no verso 8: mas receberão poder, diga assim, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Diga assim, eu sou testemunha. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Via de regra, quando nós escutamos ou pregamos uma palavra missionária, nós entramos de cheio na primeira dimensão da missão. E o que é a primeira dimensão da missão? É aqueles 3 passos que a gente já sabe de cor e salteado. É orar, contribuir e ir. Mas
nesse texto da palavra de Deus, de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma revelação interessante, que não existe só uma primeira dimensão da missão. É importante sim orar, contribuir e ir, mas existe também uma segunda dimensão, e essa dimensão justamente está citada nesse texto de Atos no capítulo 1, no verso 8, é que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos poder, e esse poder é dinamis no original grego, e esse dinamis é uma força capacitadora que capacita você para a sua missão, e sua missão é ser testemunha de Jesus. A sua missão não é vir no domingo à noite e sentar esquentando um banco da Igreja Evangélica Batista de Intermares. A sua função não é estar cômodo e confortável aqui no ar-condicionado com um bom som. A sua função é ser testemunha de Jesus. A minha função é ser testemunha de Jesus. E muitas vezes, queridos, por não entendermos isso, nós relaxamos no nosso testemunho. O nosso testemunho é importante. E aqui lanço a primeira pergunta: como as pessoas no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, têm visto você? Precisa dizer que você é um cristão, ou suas atitudes têm demonstrado que você é um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, testemunha de Jesus? Essa segunda dimensão, da qual pouco se fala, é justamente revelada nesse texto de Atos, para dizer que você e eu recebemos do Espírito Santo de Deus na hora em que você aceitou Jesus. E aceitar Jesus não é simplesmente levantar a sua mão, mas a palavra diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para salvação. Naquele momento em que seu coração tremia, em que as lágrimas escorriam pelos seus olhos, tenha certeza que era o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração e dizendo: hoje você está sendo transportado do reino das trevas para o reino da minha maravilhosa luz. E automaticamente esse Espírito sela o crente. Você é selado, eu fui selado, e agora você e eu temos uma missão em comum. Essa missão em comum está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos abrir nas nossas Bíblias, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. A partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Amém. Amém. Então, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe qual é o ministério comum da igreja? É o ministério da reconciliação. O ministério comum da igreja não é o ministério de louvor. O ministério comum da igreja não é o ministério pastoral, não é o ministério de missões. É o da reconciliação. E aí, quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele está falando para que não tenhamos desculpa dizendo assim: mas meu dom não é esse, eu não sou um evangelista,
Eu não sou um pastor, mas deixa eu dizer uma coisa: você é um lavado e remido pelo sangue de Cristo, é zelado pelo Espírito Santo da promessa, e esse poder que foi derramado em você quando você levantou sua mão, creu com o coração e confessou com a boca, está em você, está em mim, e hoje Ele nos capacita para fazer a obra, independente do teu dom, do meu dom. Ele leva você para cumprir essa missão, esse ministério da reconciliação. Agora, é muito mais cômodo nós ficarmos em quatro paredes. É muito mais cômodo nós nos acostumarmos a uma estrutura que é muito boa, bonita, realmente agradável, mas aquilo que você foi chamado para ser não é para ficar em quatro paredes. O verdadeiro sentido da igreja é que nós fomos chamados para fora. Você foi chamado para sair dessas quatro paredes. E muitas vezes não precisa você sair gritando que é cristão, que é evangélico, que é da Igreja Evangélica Batista de Intermares. O seu testemunho vai falar quem você é. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja se encontra em Mateus 28, e vamos abrir nossa Bíblia. Mateus capítulo 28, no versos 18 a 20. Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e fiquem na igreja. É assim que diz? Portanto, vão nos domingos e nas quartas-feiras. Está errado, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que você quiser. A tudo o que seu pastor quiser. A tudo o que eu lhes ordenei, disse o Senhor Jesus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só que a gente só gosta daquela última parte: eu estarei com você até o fim dos tempos. Mas existe um pré-requisito, uma prerrogativa, para que você tenha a presença do Senhor com você até o fim dos tempos. É uma simples palavra que se chama obediência. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Quantos discípulos você tem desde a sua caminhada cristã? Não precisa responder. Quantas pessoas você tem caminhado? A quantas pessoas você tem falado do Evangelho que restaurou você? Falávamos hoje na escola ministerial que quando o crente vai se acomodando de passado o tempo, ele vai relaxando. Se você colocar um crente antigo e um crente novo convertido, você vai ver uma diferença tremenda. O crente que é novo convertido, ele vai sair correndo atrás de pessoas para contar aquilo que lhe aconteceu de bom. O crente antigo, ele só vem na quarta-feira para pedir oração pelo seu problema.
não sejamos crentes de quarta-feira, embora sejamos antigos em tempo de evangelho, mas que nós lembremos que todos os dias o amor de Deus e a misericórdia se renovam. Desde que eu amanheço e Deus me dá o privilégio de acordar, eu sou uma testemunha viva, um testemunho vivo de que Deus me libertou, me resgatou. Ah, mas eu nasci no lar cristão. Eu nasci no lar cristão, mas eu testemunho vivo de que Jesus me resgatou, porque filho de crente, filho de pastor, não é crente nem pastorzinho. Cada um tem que ter o seu verdadeiro encontro com Deus. Eu tive aos 12 anos de idade, 12 anos de idade, mesmo sendo filho de pastor, mas lá num culto de domingo de manhã, o pastor falando e pregando, as lágrimas começaram a descer sobre o rosto. Imagine uma criança de 12 anos de idade. Até meus colegas diziam: que foi? Teu pai te bateu? Mas eu não queria falar com ninguém, porque estava sentado ali desfrutando da presença do Espírito Santo, que estava me selando naquele momento. E aí, uma tia que eu tenho, ela fazia trabalhos com crianças, e nós íamos assim também com ela para pregar o evangelho nos bairros a crianças, porque eu estava aí experimentando o meu primeiro amor, mesmo sendo uma criança, mas querendo espalhar o evangelho do reino. Nesta noite, queridos, eu gostaria que nós pudéssemos vivenciar, através da palavra do Senhor, do livro de Atos, que muitas vezes eu digo que deveria ser Atos do Espírito Santo, porque aqui o Espírito Santo trabalhou tremendamente e trabalha ainda hoje, mas aqui ele se manifestou, que possamos vivenciar aquilo que é verdadeiramente um avivamento. Nós vimos aqui as fotos de pessoas que estão precisando de uma palavra de esperança, estão precisando de avivamento, porque avivamento não é um movimento onde as pessoas falam em línguas ou caem. Avivamento é aquele lugar onde o Espírito de Deus entra e aquilo que estava morto vive. As consequências do avivamento são outras. Aí sim as pessoas falam em línguas, as pessoas caem, enfermos são curados. Mas a evidência de um avivamento é aquela vida que estava morta e vive. Em Atos, no capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito, diga-se cheio do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Estão vendo que isso é consequência? Primeiro vem o enchimento, e depois o falar em línguas. Primeiro eu fico cheio, para depois ser conduzido. Deixe-me dizer, quando a igreja é visitada, tomada, cheia, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, essa igreja nunca mais é a mesma. Não importa se o Espírito Santo visitou a um erudito da palavra, ou a um analfabeto ou semi-analfabeto. Você vê a diferença do Espírito Santo nesse detalhe, porque tanto o erudito da palavra, quando está cheio, ele vai
ser instrumento de Deus para tocar vidas, quanto aquele que é analfabeto e não conhece, não sabe ler. Mas o Senhor, o Espírito Santo, toma essa pessoa, e essa pessoa é usada para que vidas sejam edificadas. Nós temos exemplos claros aqui. Quem era Pedro? Quem era João? Vocês sabem que eles eram pescadores. Vocês sabem que eles eram tidos como iletrados, como pessoas humildes, como aqueles simples. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus não buscou eruditos, Jesus não buscou os melhores, Jesus não buscou aqueles talmidim, como vocês já sabem o significado, que eram o top da elite. Ele foi e viu que tinha pessoas humildes, mas de coração sincero e disponível. Como está o seu coração? Está sincero, disponível, ou você acha que é um erudito da palavra e que não precisa mais nada? Como está o seu coração? Muitas vezes a gente chega aqui achando que estamos bem, que não precisamos mais de nada, não precisamos fazer nada, porque a salvação já foi conquistada na cruz. Para nós foi de graça, mas para Ele custou um preço muito alto. E aí, domingo após domingo, quarta após quarta, retornamos para os nossos lares, não do mesmo jeito, mas me perdoem, muitas vezes pior. Pior porque chegamos e esquecemos tudo que ouvimos falar. E na segunda-feira é um dia diferente. Nossas práticas são diferentes daquilo que a palavra manda fazer. Esta noite, queridos, é noite de avivamento. Esta noite é noite de que corações que estão mortos espiritualmente vão ser revitalizados, vão reviver para a glória de Deus, e você vai sair daqui diferente, para melhor. Você não voltará igual para a sua casa. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem semeia, isso colherá. E logo após diz assim: cuidado, de Deus não se zomba. Temos chegado muitas vezes diante da presença do Senhor, e zombar não é aquilo que nós achamos comum. Não. Zombar muitas vezes é ter um comportamento quando nós damos as costas a Deus durante a semana inteira, e no domingo nós queremos dar um pedacinho, mas o Senhor, Ele quer de domingo a domingo que esteja face a face com Ele. No capítulo 3 de Atos, nós vemos esses homens comuns, pescadores, iletrados, aos quais Jesus escolheu, porque a palavra também diz que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para as confundir as sábias. E é por isso que eu estou aqui. Não é por mérito, é porque na sua misericórdia Ele escolheu este louco aqui. E aí diz assim no verso 3, no capítulo 3 de Atos: certo dia, Pedro e João, dois pescadores iletrados, mas com uma diferença: cheios do Espírito Santo de Deus, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali nascera, ou que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas
aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Sabe o que acontece? Acontece que quando o Espírito Santo de Deus toma você, Ele dá intrepidez, Ele dá ousadia. Se não estivesse cheio do Espírito Santo, Ele iria dizer: olha para mim, eu não tenho nada para te dar, rapaz. Mas cheio do Espírito Santo, Ele olha fixamente no olho e diz assim: olha para mim, olha para mim, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Só que o que ele esperava era pequeno demais, porque era uma esmola só. Mas o que Deus tinha para dar a ele era grande, era tremendo. Porque aquilo que você espera é pouco, mas aquilo que Deus tem para dar é muito. Quantas vezes você chega aqui: eu quero só uma esmola, Senhor, eu quero só um pouquinho. E o Senhor olha: meu filho, eu tenho muito para você, eu tenho muito para te dar. Não chegue mais: Senhor, uma esmola. Sabe o que o Senhor disse através dos filhos dele? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Aliás, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aí o segurou para ele se fixar e andar. Queridos, é verdade, nós chegamos como que pedindo esmola, nós chegamos como que querendo barganhar um pouquinho. Mas se você entregar sua vida por completo a Jesus, ao Espírito Santo, à direção dele, Ele vai te surpreender. Ele vai surpreender você. Porque Deus conhece o som do coração. Ele sabe que você chegou aqui não para pedir, mas para dar o seu melhor para Ele. Pedro e João estavam dando o melhor que eles tinham. Não era dinheiro, porque dinheiro daqui a pouco acaba. Dinheiro daqui a pouco apodrece. Uma casa daqui a pouco fica em ruínas. Mas sabe o que eles estavam dizendo? O melhor de Deus está para você. O melhor de Deus está para você. E aí ele disse: não tenho ouro, ou não tenho prata nem ouro, mas em nome de Cristo, o Nazareno, anda. Porque o Senhor dá ousadia, o Senhor dá intrepidez. Eu me lembro que alguns já conhecem essa história. Em 2010, final de 2010 para 2011, nós fomos com Célia e Jonathan para o Peru visitar os meus pais. Tinha tudo para ser uma viagem tranquila, matar a saudade, passar um tempo com meus pais, os quais não passavam o Natal com eles havia quase 10 anos. E de repente nós passamos o Natal, Ano Novo. No dia 2 de janeiro descobrimos que meu pai estava com um câncer num estágio avançado, com uma metástase. Naquele momento, queridos, a fé da gente abala um pouco. Não adianta mentir, mas nós temos alguém que nos fortalece. E aí, queridos, nesse momento eu
com minha família, minha mãe, Célia, Jonathan, começamos a orar. Jonathan ainda era menor, mas começamos a orar, clamar, as igrejas se levantaram. E meu pai olha para nós e diz assim: olhem, eu estou nas mãos de Deus. Eu sei que essa enfermidade tem um propósito. Naquele momento a gente, com a cabeça cheia de preocupações, quem nos acalmava era ele, postrado numa cama. Quando você chegava a visitá-lo e via ele prostrado, o seu rosto acalmava você. O seu rosto dava tranquilidade e paz a você. E as pessoas saíam chorando, disse: eu vim aqui para ministrar e eu fui ministrado. Meu pai não ficou melhor. Depois de 40 dias, dia 16 de fevereiro, ele partiu e está na presença do Senhor. Mas uma coisa ficou. Até o último momento da sua vida, ele testemunhou do amor de Cristo. Porque ele entendia que ele era uma testemunha viva do Senhor. Nos seus últimos momentos, ele já muito debilitado, porque o câncer foi muito agressivo, foi no estômago, no pâncreas, no epíplon. Levantou a mão, agradeceu ao Senhor, convulsionou, vomitou e partiu. A nossa vida, como diz Tiago, é como um vapor. Aqui estamos hoje, mas amanhã nós sabemos se estaremos. Hoje estamos aqui, confortáveis, recebendo uma palavra, no ar-condicionado, mas ao sair daqui ninguém sabe o que vai acontecer. Ao sair daqui, o mais inesperado pode acontecer. E qual é a sua certeza? Qual é a minha certeza? Por isso, queridos, essa segunda dimensão da missão, que é o testemunho, precisa ser guardado até o final. Quando estávamos no sepultamento, não chegavam outras palavras a não ser a de 2 Timóteo 4. Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me aguarda a coroa da justiça. É o sonho de todo crente poder fazer dessas palavras as suas no momento final. E eu louvo a Deus porque conseguimos, não porque nós quisemos, mas porque foi assim que Ele demonstrou até a hora da sua morte. Em Atos 5, no capítulo 5, no verso 12, nós estamos caminhando no livro de Atos porque foi assim que o Espírito está nos conduzindo nesta noite. Porque aqui, queridos, vem um avivamento. No capítulo 12 diz assim, no verso 12, perdão, do capítulo 5: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número de cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Isso é um avivamento. Pessoas pecadoras vindo e confessando o nome de Jesus. Na década, no século XVIII, tinha um
homem, um pastor chamado Jonathan Edwards. E ele foi muito conhecido por um sermão que ele pregou, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele costumava, como na época, pregar, não assim como eu estou pregando a vocês, mas ele lia um texto que já tinha preparado antes. E enquanto ele ia lendo, discorrendo sobre esse texto, as pessoas que estavam naquela igreja, tinha muitas pilastras naquela igreja, elas se abraçavam nas pilastras e choravam, gritando por misericórdia. Hoje, passa o que passa, mas nós estamos muito confortáveis na nossa condição. O sinal do avivamento é quando pessoas que passam pela BR não aguentam mais a vida que levam, estacionam o seu carro, entram nesse lugar e encontram aqui a glória de Deus. São transformadas, nova criação. Verso 15: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro, pelo menos a sombra daquele pescador iletrado, porque até a sombra daquele que é ungido do Senhor pode fazer a diferença. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E vamos ler essa parte juntos todos, 2, 3. E todos eram curados. É isso que eu não aguento. Eu não aguento, queridos, você ver uma palavra dessa e dizer assim: e todos eram curados. Eu não aguento, porque eu estava aqui, queridos, hoje à tarde, eu estava vendo um programa de um pastor na Guatemala que se chama Cash Luna, que tem um ministério que no início do seu ministério ele vendeu a sua casa para poder ir nesse empreendimento que se chama Noites de Glória e ministrar cura nas vidas. Aleluia. Eu não aguento quando a gente fica omisso, quando o Espírito de Deus toca nas vidas e cura, e a gente fica: são curados. Porque aqui tem pessoas que foram curadas, mas já esqueceram. Vamos ler novamente, mas agora leia como aquele que tem ousadia do Espírito de Deus. 2, 3. E todos eram curados. Sabe o que acontece quando nós não cremos? Quando vem uma dorzinha, corre para o médico, corre para o SAMU, corre para a farmácia. Vou contar uma história. Posso contar, Patrícia? Domingo, dia das eleições, dia 6 de outubro de 2014. Era mais ou menos umas 4:30 da manhã. Recebi uma ligação. Célia e eu recebemos uma ligação. Era a nossa irmã Patrícia, ovelha, estava passando mal, com muitas dores. Eu fiquei assustado porque quando ouvi, estava gritando de dor. Naquele momento disse: Célia, vamos. Saímos depressa, fomos no apartamento dela. A Lírio não estava, estava a trabalho em Cajazeiras, bem pertinho daqui. E ela estava muito debilitada, na cama,
E aí chegamos com Célia, começamos a orar. Começamos a orar, queridos. E eu disse ainda assim: Patrícia, nós vamos orar. Se não passar, a gente vai e leva no médico, mas nós vamos orar, porque o primeiro cartucho que você deve gastar é a oração. Não é correr para o médico. E aí nós oramos. Em 5 minutos, Patrícia já estava rindo. Sabe por quê, queridos? Porque o mesmo Deus que curou aleijado, o mesmo Deus que levantou e ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que deu vista aos cegos, é o mesmo Deus de hoje e para sempre. E nós às vezes ficamos: será? Vamos para o SAMU, vamos para o UPA, vamos para não sei o quê, tem tanta coisa. Vamos ser testemunhas. Vamos ser discípulos. Sabe por que Pedro e João tinham essa ousadia? Porque eles caminharam com o Mestre. Eles viram o Mestre fazendo. Eles olharam cegos enxergando. Eles olharam paralíticos andando. Eles olharam para um jovem lunático sendo restaurado. Eles olharam maravilhas. Sabe por que esta geração incrédula não crê? Porque não olha isso, e nós, a igreja, não fazemos questão de operar milagres, porque Deus já derramou seu Espírito, que faz milagres, que opera maravilhas, e nós ficamos presos nas nossas casas, na nossa igreja. Saia da zona de conforto, impõe as mãos, faça a sua parte. É verdade, nem todos vão ser curados, como foi o caso do meu pai. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é impor as mãos e orar. Se não passou, agora sim, você usa o recurso que Deus deixou aqui na terra, que é a medicina. Mas o primeiro recurso que Deus deixou foi a oração. Esses homens olharam Jesus fazer isso inúmeras vezes, e coisas que ninguém jamais imaginaria. Você já imaginou você querendo curar um cego, cuspindo na areia, fazendo uma laminha e colocando nos olhos do cego? É porque os métodos de Deus não são os nossos métodos. A gente quer colocar Deus numa caixinha, porque tem que ser assim. Não tem que ser assim, tem que ser como Deus quer e pronto. O que diz no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14? Abra sua Bíblia, João 14, no verso 12. E esse aí vamos ler juntos. João 14, 12. Está no telão? 2, 3. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu estava vendo, como eu estava falando anteriormente, esse programa na internet, estava dando vídeos no YouTube, e Célia estava perto. Coloquei para Jonathan ver, porque diz assim a palavra que faremos coisas maiores. Você já viu na Escritura milagre que Jesus fez criativo? Ele tinha o poder, como ele tem o poder, porque é ele que faz. Mas nesse vídeo, um outro vídeo que eu vi, Deus
colocou um rim novo na vida de um jovem. Essa pessoa não tinha um rim, tinha tirado o rim e apareceu um rim novo. É porque a gente às vezes questiona, mas como aconteceu isso? Estávamos com os pais da irmã Lúcia. Foi uma tarde, um café que a gente tomou com tapioca, né? Mas o importante não foi nem o café nem a tapioca. O importante foi a experiência. Eles contando a experiência de conversão deles. Um homem, pastor simples, que consertava máquinas, mas também consertava vidas. E ele chegou na casa deles. A mãe dela já estava com um problema de saúde muito grave. O pai não estava em casa naquele dia. Era uma quarta-feira, se não me engano. Prestei atenção bem direitinho. E nessa quarta-feira, ele começou a falar: eu conserto máquinas, porque tinha uma máquina de lavar quebrada, de costura quebrada. E chegou com esse slogan: eu conserto máquinas, mas também conserto vidas. E aí ela, curiosa, começou, e ela comentou da sua doença, e ele orou. E naquele momento, o Senhor começou a operar na vida dela. Ele perguntou: e eu vou levar a peça, aliás ele falou, vou levar a peça que precisa ser consertada, e amanhã eu trago. Era na quinta-feira. Mas nessa mesma tarde para a noite, ele foi ver a irmã Lúcia no trabalho dela. Ele tinha perguntado a ela: você tem filhos? Tem uma filha. Essa minha filha trabalha no supermercado. E aí ele foi visitar ela no supermercado para convidar ela para o culto à noite. Sabem quem é que dá essa ousadia e essa intrepidez? É o Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu com a família dela? Aí na quinta-feira ele voltou, retornou. Aí estava assim o pai dela, muito católico, tinha imagens por todo lado. Sabe o que foi que o pastor falou? O pastor já chegou dizendo e abrindo a palavra, onde diz assim que todos esses santos eram demônios. Ousadia. Sabe o que aconteceu? Com um tempo, ele pegou todos esses santos, demônios e queimou, jogou fora. E sabe quantas pessoas se converteram nessa família? Por causa de um homem que ousou, pelo Espírito Santo, visitar essa família. 6 pessoas, 5 da mesma família e um que não era amigo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós batemos nas portas das casas e dizemos assim: eu não só conserto máquinas, mas eu conserto vidas, para a glória de Deus. A mãe da irmã Lúcia ficou curada e nunca mais teve doença, nessa doença. Porque um homem decidiu que a obediência à palavra é mais importante. Basta obedecer e crer, queridos. Porque a palavra é clara. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Testemunhos de Jesus precisam orar intensamente. E aqui, queridos, é uma das coisas que nós temos relaxado. E eu digo com toda e absoluta clareza aqui nesta noite: temos relaxado. Sabe por quê? Sabe quantas pessoas vêm nos cultos de oração da Igreja Evangélica Batista de Intermares? 10, 15, 18. Quando é cheio é 25. Quem vem aqui? Estou mentindo? Quem vem aqui nesses dias? Eu estou mentindo? Sabe por quê? Porque oração
é somente para pedir. Na nossa mente, muitas vezes. A oração é um instrumento que Deus deixou para que você e eu possamos nos comunicar com o Pai e ter intimidade com Ele. É por isso que Ele, no texto dos Evangelhos, diz que devemos entrar, fechar a porta, entrar no nosso quarto, fechar a porta e entrar no lugar secreto. É porque é nesse local de habitação é que, no seu quarto, falando para os casais, o seu quarto é um lugar de intimidade ou não? Casais, o seu quarto é um lugar de intimidade ou não? É por isso que Jesus coloca o quarto, porque Ele quer ter intimidade, só que é uma intimidade diferente do casal. É uma intimidade de pai para filho. E muitas vezes nós não fazemos isso, porque o trabalho é mais importante, porque eu preciso de dinheiro. Lhe digo com toda certeza, meu pai no caixão não levou nada, como eu no caixão também não levarei nada. Aqui ficará tudo. Quero finalizar no texto de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 3. Mateus 24, capítulo 24, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Ouvimos isso hoje? Mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não vem o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos experimentando e vendo isso? Sim. Tudo isso será o início das dores. Se você ainda não acordou, deixa eu dizer a você, estamos no início das dores. Agora, cuidado, porque as dores, quem vai experimentar é aquele a qual disse a Jesus: Mas Jesus, eu estava lá na Igreja Evangélica Batista de Intermares no domingo à noite. Eu estava lá. Mas também você estava em outros lugares. Mas também você tinha outras conversas. Mas também você não tinha testemunho. E aí o que Jesus vai dizer? Não te conheço. Continuando. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não sei se vocês já viram que existe um tal de Estado Islâmico. Não sei se vocês já viram que tem muito cristão hoje morrendo, sendo decapitado, sendo ametralhado por causa do Evangelho.
isto já está acontecendo. Ainda não acordamos porque estamos cômodos, porque ainda vivemos numa liberdade religiosa, entre aspas, coloco, porque daqui a pouco podemos perdê-la. E eu creio que, para a condição da igreja como está hoje, será necessário que perdamos a nossa liberdade religiosa para acordar para Jesus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tem um bocado. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas em nome de Jesus, neste lugar não tem esses muitos. Nesse lugar tem isso que vem a continuação. Diz assim: mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu quero perseverar até o fim. Pode vir tudo isso, mas eu quero me manter firme. Queridos, homens e mulheres, crianças estão morrendo no mundo islâmico, no Oriente Médio, por causa do Evangelho. Nós estamos numa situação, por demais, como diz o nordestino, confortável. Aproveitemos esse conforto que nós temos para fazer a obra de Deus. Aproveitemos esse conforto para poder testemunhar o Evangelho com nossa vida. E no verso 14, muitas pessoas, eu sempre falo isso, muitas pessoas dizem para mim: mas rapaz, eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus venha porque o negócio está ficando complicado. Eu digo assim, então preste atenção em Mateus 24:14. Diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então para vir o fim tem que acontecer o quê? O Evangelho precisa ser pregado. Mas como vai ser pregado se eu estou sentado, esquentando numa cadeira? Como vai ser pregado? Se eu acho que a minha salvação está garantida, o resto que se lixe, desculpando a palavra. Vimos essa noite o sertão do Nordeste padecendo, 10.000 municípios sem uma igreja sequer. O que nós temos feito? Eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude e que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos entender que o nosso chamado não é para ficar sentados. O nosso chamado é como um exército de Deus para nos levantar, caminhar de vitória em vitória, caminhando, pregando, louvando a Deus, ganhando terrenos. O Senhor disse que onde a planta do teu pé pisar, Ele já deu por herança. Só que nós não entendemos muitas vezes isso. Aí pensamos, não, esse aqui é alugado. Aí pulo para cá, alugado de novo. Ele já te deu por herança, você conquista, é teu. O prédio que você mora é teu. As pessoas que estão aí sofrendo, padecendo, Deus já deu a você para que você faça a sua parte. Não, mas eu preciso mais, eu quero uma esmolinha. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Não caia no erro de achar que você precisa conquistar, porque aquilo que você precisava, Jesus já conquistou na cruz. O resto
é lucro. O resto é ganho. O resto é resto. O principal, Jesus já nos deu na cruz do Calvário, que é a salvação. E que grande salvação. Nesse momento, enquanto nós louvamos a Deus, eu quero que o Espírito Santo, com certeza Ele ministrou e tocou no seu coração. Não foram minhas palavras, porque minhas não são. Tenha certeza que quando a gente está aqui é com tremor e temor. Tenha certeza que essa oração de entrega e dizer assim que eu diminua, que eu desapareça para que tu cresças, é de coração. Porque quem sou eu? Mas é o Espírito Santo de Deus que está falando no meu e no seu coração. E essa noite Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de conserto, é tempo de avivamento, é tempo de restauração, é tempo de veredas sendo restauradas, é tempo de vidas sair do lamaçal do pecado, indo para o reino da maravilhosa luz. E não existe outro instrumento na terra a não ser você e eu para sermos usados por Ele. Do contrário, a palavra diz que até as pedras clamarão. Sinceramente, eu sou um pouco melhor do que as pedras, e você também. Então exerça seu papel. O sentinela, o guarda de Intermares, do Bessa, de Cabedelo, é você. De Caruaru, são vocês. Do Cristo, onde Deus colocou você, é ali que Ele te deu por herança. É ali que você precisa possuir, tomar posse. É ali que é teu. Enquanto louvamos ao Senhor, se você foi tocado profundamente pelo Espírito Santo de Deus e você quer assumir o seu papel como testemunha de Jesus, enquanto nós cantamos a música, você vai vir para frente para ser essa entrega. Eu sempre digo, e eu estou aqui, eu sou o primeiro que está aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui. Diga a Ele isso, faça disso a sua oração. Menos de mim e menos de mim. Oh.
que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Oh, sim, Senhor. Estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Senhor, na mesma condição de filhos teus, que queremos, Senhor, é fazer a tua vontade. Queremos, Senhor, é obedecer a tua voz. Queremos, Jesus, é ser testemunhas do Deus vivo e verdadeiro. Queremos, Pai, erguer a bandeira da salvação, poder ser instrumentos para um avivamento nesta cidade, neste estado, nesta nação. Porque como estão as coisas, Senhor, realmente vão de mal a pior. Mas nessa noite se levanta um exército de homens e mulheres que declaram aqui, Senhor, declaramos: tem misericórdia, Senhor, porque na verdade devíamos estar todos aqui, mas, Senhor, aprova o Senhor, trouxe os teus filhos. Eu estou aqui como aquele que se posiciona também na frente de batalha. Jesus, queremos mais de Ti. Queremos reconhecer que a nossa vida não tem andado como devia, mas a partir de hoje o Senhor está avivando nossos corações, está avivando nossas vidas, e nós não seremos mais os mesmos, porque assim como a Tua palavra diz, devemos voltar ao primeiro amor, ver aonde foi que caímos, e estamos nessa noite dizendo: Senhor, não nos conformamos mais, queremos nos levantar como Teu exército, um exército preparado para abalar o reino das trevas. Oh Senhor, nesta hora, Pai, capacita cada um de nós, capacita cada um de nós. O Teu Espírito Santo está em nós, habita em nós. Senhor, nos toma por completo, que assim como a Tua palavra diz em Efésios 5:18, que nós possamos buscar mais, encher-nos com Teu Espírito, não nos embriagar com vinho, mas encher nossas vidas com Teu Espírito. Oh Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, nos dá ousadia, intrepidez. Onde houver uma alma sedenta, que sejamos um canal para que o rio de vida passe. Onde haja uma alma aflita, que sejamos um canal para que essa vida seja transformada, essa tristeza em alegria. Que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para onde haja enfermidade, as nossas mãos toquem, e através da Tua palavra e do Teu poder possam ser curados enfermos e doentes. Que onde nós passemos, como a Tua palavra diz, que nós somos luz, as trevas sejam dissipadas, aqueles que estão possuídos caiam por terra, porque os demônios vão embora. Oh Senhor, somos esse exército, queremos ser esse exército, mas para isso necessitamos mais de Ti e menos de nós. Por isso fazemos dessa música a nossa oração. Dizemos mais de Ti, Senhor. Desejamos mais de Ti. Declare para Ele. De Ti
de mim, oh, oh, e menos de mim, oh, oh. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Declare que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua. Eu me constranjo com a sua glória, infinita humildade, servo. Mais uma vez que Ele cresça, que Ele cresça. Aleluia. E eu me constranja em todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. Gostaria de finalizar olhando para vocês que estão aqui na frente. Enquanto estávamos aqui, o Espírito Santo me trouxe esta palavra. É para vocês, corajosos e corajosas. 1 Pedro 5, no verso 2. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, porque vidas vão ser confiadas em suas mãos. Porque vocês passaram aqui com fé, entregando sua vida a Jesus por completo e dizendo assim: a partir de hoje, as vidas que o Senhor colocar na minha mão, eu cuidarei. Aí a gente pula para o verso 6 desse capítulo 5 de 1 Pedro. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pai querido, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Os teus filhos se colocam aqui na frente da batalha para conquistar vidas perdidas, enfermas, doentes, debaixo de julgos de escravidão. Mas sabemos, Senhor,
que a recompensa daqueles que servem o Senhor não é só lá no céu com os galardões, mas o Senhor prometeu para quem deixasse pai, mãe, familiares, casa, que aqui na terra teremos 100 vezes mais. Não fazemos por isso, fazemos porque queremos te servir, porque queremos obedecer a tua voz, queremos seguir a tua palavra. Por isso, Senhor, sobre teus filhos que aqui estão, derrama mais ousadia da parte do Espírito de Deus. Que essas mãos que estão aqui sejam despertadas para dom de cura. Que essas mãos que estão aqui sejam despertadas para abençoar, não para acusar, mas para abençoar. E que cada um dos teus filhos que aqui está, com a sua boca, possa proferir palavras de bênção, profetizar sobre vidas, falar as boas novas. Abençoa também os seus pés, porque esses pés, eles anunciarão boas novas. E o Senhor desde já está chamando de pés formosos. Nós te louvamos, te adoramos. Te louvamos por esse culto maravilhoso, pela tua presença nesse lugar. Colocamos, Senhor, nossas vidas diante de ti, porque sabemos, Senhor, que somos teus. Sabemos, Senhor, que tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Abençoamos, Senhor, cada vida que aqui esteve conosco, a vida de Edson Murilo, de Thaisa, da irmã Sônia, que vem lá de Caruaru. Derrama a tua graça, derrama a tua graça também, Senhor, na vida de Jairton e Vanessa, sua família. Pai querido, que esse projeto missionário seja um projeto ousado e que vidas, milhares de vidas cheguem ao conhecimento do Evangelho restaurador e regenerador. Provê para as necessidades, levanta mantenedores, levanta vidas que clamem e orem por esse projeto, e levanta aqueles que devem ir para obedecer o ídolo do Evangelho. Oh Senhor, abençoa cada visitante, cada família aqui representada, que nós ao voltar em casa, para casa, não voltemos da mesma maneira, mas que tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração e se torne vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, o Espírito Santo de Deus, Consolador, esteja com tua igreja aqui em Intermares, espalhada na face da terra, para dar autoridade, para dar ousadia e intrepidez, em nome de Jesus.